Olá, está começando mais um Justiça em Pauta. No programa de hoje vamos falar sobre um estudo combinado entre direito e psicologia e que resultou neste livro que está aqui na minha mão, O Direito no Divã, a Ética da Emoção. Esta obra defende uma tese de que não há uma democracia plena apenas com direitos políticos, se paralelamente a isso não houver uma democracia de fato na própria sociedade. Para falar comigo sobre isso, eu tenho aqui ao meu lado o prazer de receber no programa de hoje o autor deste livro, o Dr. Jacob Pinheiro Goldberg, que é advogado e também doutor em psicologia. Tudo bem? Tudo bem, Eduardo. É um prazer recebê-lo e ao programa, que hoje é um programa que faz nexo, faz sentido nos processos de divulgação das questões do direito junto à sociedade brasileira. Obrigado, o prazer é nosso, doutor. Eu queria desde já agradecer, eu sei que sua agenda é apertada e desde já eu queria deixar no ar o meu agradecimento por ter aceito o convite em participar do programa. E eu queria, o livro já está em todas as livrarias, doutor, já está disponível? Já está. A editora Saraiva, né, fez um trabalho que me parece interessante, até esteticamente. O livro foi bem preparado, diagramado pela Saraiva. Realmente. E realmente está em todas as livrarias, né? Esse livro é uma inspiração do meu filho, o Flávio Goldberg, que está aqui, está acompanhando a gravação conosco aqui também. Exatamente. O Flávio, faz 2 anos mais ou menos, ele se chegou e disse: eu quero e tenho interesse em fazer um levantamento, uma pesquisa da sua obra. Ele faz na minha vida, ele faz um pouco o papel, e eu acho que vai fazer na sociedade brasileira, porque eu, na realidade, interrompi a militância forense muito jovem. Na faixa dos 35, 40 anos, eu resolvi enveredar pelo campo da psicologia. Nunca deixei de pensar o direito, mas não fiz mais a militância forense. E, de certa maneira, o que o Flávio vem fazendo, inclusive resgatando a obra através da pesquisa, foi trazê-la para a ótica da psicanálise. A tese que ele defende, na realidade, o livro é uma tese dele, é de que eu era já psicanalista enquanto advogava e prossegui vendo o exercício da justiça no Brasil sob o olhar do psicólogo, portanto, analisando as questões do inconsciente e redundando no quê? No divã. Mas devo confessar para você, e devo confessar para você, telespectador, que eu fui grosseiro. Eu preciso confessar isso. Não fui delicado. Eu não convidei o direito para se deitar no divã e fazermos um trabalho de reflexão. Na realidade, eu acabei derrubando o direito no divã, como, aliás, de alguma maneira, o professor Michel Temer, professor de Direito Constitucional, vice-presidente da República. O vice-presidente que assina o prefácio do livro, né, doutor? Exatamente. Ele e o Fernando Capês, o grande jurista. Também deputado estadual. Deputado estadual, professor, uma insigne figura, né? Os dois grandes luminares do direito brasileiro, né? E que fazem um contributo, né, junto com o Wagner Parrot, da Ordem dos Advogados do Brasil, fazem um contributo e transformam, na verdade, o livro numa obra coletiva. Eu vejo esse trabalho como um esforço de vincular as questões psicológicas às questões do direito. O calor da paixão com a frieza da justiça. Se a justiça é cega, a psicanálise é auditiva. Ela ouve, ela presta atenção, ela ausculta os grandes movimentos inconscientes que permeabilizam a insatisfação e os conflitos da sociedade, os conflitos pessoais. E o século XXI vai ter essa marca. Ele não pode mais fazer uma aplicação plural, uma aplicação distanciada do direito.
álgida do direito. Você observa isso, por exemplo, no pragmatismo do judiciário norte-americano. O indivíduo ouve, o indivíduo percebe, ele quer saber as razões, o nexo de causa e efeito. O sujeito cometeu um crime. O que é que levou a esse crime? Quais as lições que precisam ser inferidas? Até para fazer uma aplicação de pena correspondente à gravidade, à opção final da preterintencionalidade de cometer o crime. Quer dizer, tudo isso nos leva a acreditar, e eu imagino que a psicologia jurídica, eu devo dizer para você, Eduardo, que eu comecei o trabalho basicamente pioneiro na psicologia jurídica quando eu insisti que é necessário conjugar essas duas ciências. Inclusive, eu quero até aproveitar o seu programa, que eu sei da importância que ele tem no campo do direito brasileiro, para fazer um apelo ao Ministério da Educação, que seja estudada a possibilidade de que, em termos multidisciplinares, como hoje existe principalmente nos Estados Unidos, mais do que na Europa, uma conjugação absoluta no ensino da psicologia e do direito. Você não pode pensar em direito de família sem pensar em psicologia. Mas essa educação desde a base, doutor? Desde a base. Em sala de aula mesmo? Sala de aula. O primeiro ano do direito, não a psicologia jurídica como uma matéria secundária, de menor importância, mas as duas ciências trabalhando em conjunto. Direito de família. Como é que você vai aplicar uma questão de compartilhar a guarda de uma criança, na hipótese de um divórcio, sem assistência, sem a colaboração, sem a atuação diligente do psicólogo? De outra parte, como é que fica a própria psicologia, agora invertendo o jogo, a importância de trazer a norma legal para o consultório? Quantas vezes o indivíduo vem e diz, olha, eu estou tendo um comportamento, o alcoolismo, aí eu dirijo o automóvel em alta velocidade. Será que esse psicólogo também não precisa ter uma plataforma cultural e uma posição intelectual de conhecimento das leis para poder trabalhar melhor esse material com o seu paciente? Então você veja que o livro, O Direito no Divã, ele tem essa outra perspectiva, essa abordagem maior da questão da psicologia jurídica. Não se trata única e exclusivamente de uma matéria circunstancial. É o eixo do direito no século XXI. E eu diria para você que, de certa maneira, vamos avançar mais. Avizinhar e aproximar também o direito do consultório do psicanalista. Por isso é que o subtítulo é Ética da Emoção. A Ética da Emoção. Aliás, esse é um título e um subtítulo que eu particularmente gostei muito, doutor. O Direito no Divã, Ética da Emoção, o subtítulo. Como nasceu? Como que foi difícil chegar nesse título do livro ou não? Eu devo dizer para você... Foi ideia do Flávio? Foi ideia do Flávio, né? Eu realmente não teria coragem de estar cometendo aqui um crime e roubando do meu próprio filho a ideia. Foi ele. Aliás, realmente a produção do livro veio através da insistência dele. O Flávio está cursando Direito, né, Flávio? Está cursando, Direito, deve no último terminar. ano já? Último ano de Último Direito. ano de Direito. E tem a intenção, e isso realmente me motiva demais, de prosseguir nesse trabalho de perquirição dos dois campos, da psicologia e do direito. A intenção é essa, e eu acredito que esse livro é o primeiro de uma série. Nós estamos já preparando um segundo volume. Que bacana. E o segundo volume, até por causa do resultado desse, Eduardo. Esse livro aqui, não diria para nossa surpresa, mas diria para nossa satisfação, é um dos livros que tem sido mais bem-sucedidos no ranking da Saraiva. Da Saraiva. E eu acredito que, independente do valor do trabalho, é mais pela temática. Aqui a gente levanta as grandes questões
não é, do crime na sociedade, a psicologia do sentenciado, não é? E aí precisamos fazer uma homenagem para Ana Sofia Schmidt de Oliveira, procuradora, que me convidou para fazer uma conferência na Procuradoria-Geral do Estado a respeito da psicologia do sentenciado. E a tese que eu defendi é a seguinte, Eduardo: é inútil você aplicar uma sentença num criminoso se ele não reconhece no juiz e naquela estrutura legal uma autoridade moral para puni-lo. É preciso que ele esteja convicto. Primeiro... É preciso também, doutor, desculpa interrompê-lo, que ele entenda que a punição é necessária pelo crime que ele cometeu? É fundamental, é essencial. Mas isso é muito difícil, né, doutor? É difícil. O criminoso ter esse entendimento. É difícil, mas não é impossível. Como, aliás, eu testemunho aqui no livro, eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, a convite da Comissão Justiça e Paz da Igreja Católica, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho junto à penitenciária em Campinas. E eu fiquei muito impressionado quando você leva um trabalho sério de psicologia junto ao preso, os resultados são extraordinários. São surpreendentes. São, né? Surpreendentes, porque quantas vezes o criminoso ele é possuído pela compulsão de cometer a transgressão. Não é o resultado de uma vontade simples. Não, eu vou sair hoje de manhã e vou cometer um crime. Às vezes ele é compelido por razões emocionais, subjetivadas, além, naturalmente, das questões objetivas da sociedade brasileira. O ambiente externo favorece isso? O ambiente externo que favorece. Pode levar alguém a praticar um crime, doutor? Ah, sem dúvida, né? Eu até tenho uma frase aí de um artigo que eu publiquei no Estadão, no qual eu dizia o seguinte, que o direito na periferia não é o direito na Avenida Paulista. Essa é uma realidade que nós temos que ter coragem de encarar. Isso não significa absolutamente atenuar a gravidade do crime. Tem pessoas que imaginam que se você aproxima a psicologia, você vai fazer um trabalho de diminuir a responsabilidade e a necessidade de punição do criminoso. Isso é uma leitura simplória, simplista. A psicologia não pode e não tem o papel de fazer um amortecimento de responsabilidade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Na verdade, quando você convida e convoca o indivíduo para amadurecer, ele é muito mais responsável, eticamente e juridicamente, pelos atos que ele comete, pelos atos que ele produz. Tá certo, doutor. Eu vou fazer um rápido intervalo. No programa de hoje eu converso com o doutor Jacob Pinheiro Goldberg, doutor em psicologia e também advogado por formação. E eu volto daqui a pouquinho, depois do intervalo, falando um pouco mais sobre este livro aqui, O Direito no Divã, a Ética da Emoção. Rapidinho, não sai daí.